Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Eu só vou pedir para desligar esse ventilador do lado ali, senão eu não consigo. Abra a sua Bíblia. Amém? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 18. Capítulo 8, a partir do versículo 18. Quem achou diz amém? Leamos a palavra do Senhor. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por sua vontade, porque o que dantes conheceu, também o separou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que então predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças por esta manhã. Ó Deus, como nós cantamos, como nós louvamos o teu nome aqui esta manhã. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, respirando, ó Deus, desfrutando de um momento de comunhão, de podermos louvar e adorar o teu nome e de poder ouvir a tua voz. Nesta manhã, ó Deus, um domingo, uma oportunidade de recomeçar. Como o Senhor tem falado ao nosso coração através da tua palavra ao longo dos dias, sabemos que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de viver algo novo da parte do Senhor. Por isso nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito nos conduza para a glória do teu santo nome. Amém. Podeis tomar assento. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor sobre o tema. Precisamos entender
que Deus é por nós. Para que as nossas vidas para que a minha vida, para que a tua vida possa, de fato, ser impactada pelo novo de Deus, você precisa ter na sua mente uma clareza e onde estão as suas expectativas. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a igreja que nasce, e é essa a característica dos romanos, uma igreja que nasce na dispersão daqueles que estavam no avivamento de Atos 2. Paulo não conhecia pessoalmente esta igreja, mas ouvia falar, conhecia de ouvir, conhecia dos testemunhos, conhecia daquilo que chegava até ele, das suas lutas, das suas dores, das suas guerras, das suas dificuldades. E a gente pode entender que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai usar esta linguagem desafiadora para aqueles que estavam vivendo um momento tão complicado, tão difícil. Sabemos que a igreja inicial, a igreja primitiva, vivia as suas limitações, vivia as suas dificuldades, vivia as suas condições limitadas. Mas Paulo fazia questão de dizer que em Cristo haveria de ter liberdade, porque a verdadeira liberdade, ela está no nosso coração acerca da nossa fé, porque a nossa expectativa não está naquilo que o homem pode fazer. E o versículo 18 inicia exatamente falando sobre isso, porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, vai falar que se nós esperamos algo de bom só nessa terra, nós somos os homens mais infelizes. Muitas frustrações humanas estão relacionadas naquilo que nós confiamos, naquilo que nós, então, projetamos a nossa vida. Se nós estamos querendo realizar coisas apenas neste mundo físico, se nós estamos apreensivos pelas questões deste mundo e não temos a visão de que há alguma coisa muito maior, muito melhor da parte de Deus para as nossas vidas, nós nos tornamos os homens mais infelizes deste mundo. E Paulo vai desenvolver a teologia da confiança plena naquilo que estava por vir em Cristo Jesus. Nada pode se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada. Revelada como? Através da sua igreja, através do seu povo, através da nossa vida. Uma das questões preeminentes do ser humano são as suas murmurações. Paulo trabalha esse contexto. As nossas murmurações, elas estão sempre presentes diante das adversidades, diante dos questionamentos da vida, diante das portas fechadas, diante daquilo que não nos atrai, daquilo que não nos satisfaz. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, vai trabalhar claramente todos esses conceitos, vai trazer a visão daquele povo, trazer a visão daquele povo para a cruz. Trazendo a visão daquele povo para a cruz, ele está dizendo o seguinte: nada que fizer na sua vida, nada que fizerem na sua vida nesta terra, pode ser comparado com aquilo que Jesus conquistou na cruz para a sua vida. E ele está se referindo à plenitude da glória de Deus. Este é um dos aspectos importantes para quem quer recomeçar a sua vida. Como nós falamos em alguns dias anteriores, se você não recomeçar a sua vida pela comunhão, pela sua vida espiritual, todas as outras etapas da sua vida, todas as outras áreas da sua vida, não surtirão o mesmo efeito, espiritualmente falando, não surtirá o mesmo condicionamento. Se você quer viver algo novo e se você quer recomeçar a sua história, você precisa entender que você precisa confiar naquele que está no comando. Quem está no comando da sua vida? Você pode responder esta manhã para o Senhor. Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da história da sua vida? Porque Paulo vai deixar bem claro
Que diremos, pois, a todas estas coisas que estão à nossa volta? Que diremos, pois, às nossas necessidades, às nossas dificuldades, às nossas frustrações? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O seu adversário, o nosso adversário, número 1, está no campo espiritual. Por isso, em Efésios, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principado e potestade. Se você quer reestruturar a sua vida, você precisa entender que o seu inimigo é o diabo. Que o inimigo da história da sua vida tem nome. Não é qualquer um. Não é o seu vizinho. Não é alguém que trabalha com você. Não é o bairro onde você mora. Não são as questões que estão em sua volta. O seu inimigo número 1 tem nome. Mas ele é muito pequeno diante daquele que te chamou. Diante daquele que está chamando, capacitando e trazendo à sua mente uma visão de oportunidade. A oportunidade de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, pastor, é muito fácil ler esse versículo e ministrar esse versículo, mas a minha história e as minhas lutas, eu é que sei. Porque isso, ou porque aquilo, ou porque essa pessoa, ou porque aquela pessoa. Na verdade, muitas confusões na nossa mente estão relacionadas à forma de vermos o mundo espiritual. A forma que olhamos aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por isso a pergunta é: quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da história da sua vida? Quem governa a sua vida? Repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há um inimigo? Há. Mas a questão é: quem é mais forte? Há um escrito muito antigo, e as pessoas conhecem, que falava sobre uma... Eu agora estou tentando me lembrar, mas falava sobre as forças da natureza. E não me recordo como iniciava, mas eu acho que começava pelo vento, né? O vento assustador de uma tempestade, mas que aquele vento, quando se deparava com um grande monte, ele se dividia. Aí, seguindo, dizia-se que então aquele monte, grande monte, seria muito forte, porque o vento não tinha força contra aquele grande monte. E aí, continuando, diziam então que o homem construiu ferramentas, a pólvora, e muitas ferramentas que destruíam aquele monte. Falava-se também sobre a água, sobre o fogo, mas que a água apagava o fogo. Está fora um pouco da ordem, mas este pensamento chegava até o homem e dizia: olha, se tudo isso acontece, mas um vai transpondo o outro, até chegar no homem que constrói as suas ferramentas destruidoras e destrói o monte. E no final, o autor, ora desconhecido, dizia então que o homem era forte, mas quando a morte se aproxima do homem, a morte vence o homem. E ele finaliza dizendo que Jesus, sim, é forte, porque nem a morte venceu Jesus. Acho que os irmãos devem recordar desse texto.
Já foi dito aqui algumas vezes. Quem está no comando da sua vida? As forças naturais, visíveis, assustadoras, o medo? Aquilo que você almeja com o seu olhar natural, em todos os aspectos? Quem governa a sua vida? A sua vontade? Os seus ideais? Quem governa a sua vida? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo, ele existe. Mas se Deus está no comando da história da sua vida, você vai conhecer em cada detalhe, em cada momento, em cada parte da sua vida, você vai conhecer o milagre. Quantas pessoas hoje não creem nem sequer em milagres? Quantas pessoas hoje olham para a igreja apenas como um campo de relacionamento social? Quantas pessoas hoje estão na igreja e talvez por muito tempo, mas não conseguem sentir a presença do Deus que está e deve estar no comando da sua história? Para viver algo novo e para reestruturar a nossa vida, você precisa aprender. É necessário começar do zero. É necessário avaliar. É necessário corrigir. É necessário autoexame. Uma das coisas que nós aprendemos na caminhada cristã é que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. O seu crescimento espiritual, a sua força espiritual, ela depende totalmente de atitudes e ações concretas, claras. Se você não entender isso, por isso Paulo vai falar em Romanos 12 sobre a renovação da mente. Se você não entender isso, se você não compreender que a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, é contra potestades. Se você não entender a sua necessidade, primeiro ponto, você vai estar olhando para a necessidade do outro. Quando nós não entendemos as nossas necessidades, quando nós não temos clareza de como está a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, é muito fácil nós olharmos e questionarmos o outro. Mas na história do recomeço, para que eu possa ajudar o outro, eu preciso estabelecer e eu preciso viver concretamente aquilo que Deus tem proposto à minha vida. Se você entende isso, diga amém. Se você entende isso, diga amém. Século 21, irmãos. Igreja contemporânea. Quem está no comando da sua história? Eu não consegui passar naquele concurso, eu não consegui desenvolver o meu relacionamento emocional, sentimental com aquela pessoa, eu não consegui alcançar, eu não consegui que aquela porta se abra. Você começa a se frustrar. Você começa a olhar para as coisas que estão à sua volta e começa a ficar desanimado, desencorajado, e você às vezes confia mais em pessoas do que em Deus. Não desmerecendo a ciência, mas tem pessoas que Deus fala, eu vou te curar. Aí o médico dá o laudo, você está morrendo. E a pessoa já morre emocionalmente, porque ela não crê mais no milagre. Tem pessoas que estão olhando apenas o natural, mas o natural todos estão vendo. Você não precisaria estar na igreja para conhecer o natural. Na igreja, você está aqui para aprender o sobrenatural.
O que Deus quer fazer na sua vida é trazer realmente uma compreensão do que está por trás do natural, que é o espiritual. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paulo está falando de algo real que estava acontecendo e que estava por acontecer. Ele mesmo já havia passado por alguns episódios. Porque falar de Cristo naquele momento e deixar claro de qual lado você estava, você poderia perder a sua vida e a sua liberdade. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Se você buscar a conhecer os motivos por que uma pessoa se afasta de Deus, o motivo porque algumas pessoas não acreditam mais, não buscam mais a Deus, não estão mais presentes na igreja, em muitos casos, não vou dizer que é 100%, em muitos casos é exatamente porque a angústia, porque a tribulação, porque o medo, porque as dificuldades, porque os problemas da vida foram maiores do que a fé. Quando eu olho para a vida de Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem honesto, um servo de Deus, contemporâneo de Abraão, talvez um dos homens mais ricos daquela ocasião, daquela época. Quando eu olho para a história de Jó, e quando eu vejo que Satanás se aproxima de Deus por permissão de Deus, e Deus então permite que Satanás possa tocar em algumas áreas da vida de Jó. E ele perde tanto material, como emocional, como físico, ao ponto de chegar à enfermidade. E quando eu olho para aquele homem que ele diz, olha, eu nasci nu e morrerei nu. Despreendimento, visão espiritual, entendimento de que ele sem Deus nada é. Não sei se você já teve essa expectativa de ficar magoadinho com Deus. Não sei se você já teve essa expectativa de ficar... Esqueci a palavra quando a criança... Esqueci a palavra. Birra. Ah, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, eu fiz tudo para isso acontecer, eu me dediquei, eu fiz isso, fiz aquilo, não aconteceu, o Senhor não fez, o Senhor não realizou. Aí eu fico olhando para Deus, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é apresentado por Jesus como o Pai. Ele é apresentado por Jesus no Novo Testamento como o Pai que cuida dos seus filhos. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a desenvolvermos intimidade de filho para pai. E aí eu me lembro quando a gente diz o não para o nosso filho, e aí os pais, mães, sabem muito bem disso, e o filho pede alguma coisa e você olha que aquele momento ali parece que pode ser muito bom, mas lá na frente será prejudicial, e você diz não. E o filho e faz aquela birra, né? Mas você sabe que aquilo à frente colocaria em risco. Certa ocasião, o meu filho falou para mim, pai, eu vou comprar uma moto.
E eu falei, não, esquece isso. Compra um Fusca. Nada contra os irmãos que gostam de moto. Mas eu tenho 2 familiares todo tortos por acidente de moto, né? Lá em Minas. Que deixaram as marcas. Então, naturalmente, falaram, compra o carro. Esquece a moto. Até o momento tá obediente, né? E em alguns momentos a gente vai diante de Deus e a gente fala assim, eu vou orar para que Deus possa abençoar esse meu projeto, e a gente chega para Deus, a gente não ora pedindo direção a Deus, a gente não ora pedindo revelação a Deus, a gente ora e fala, Senhor, eu decidi que eu vou fazer isso aqui e eu quero a sua bênção. Aí o pai olha, você decidiu? Então você não precisa falar comigo. Você já decidiu, você já escolheu. Está bem que Deus é Deus, né? Ele é Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, embora também seja fogo consumidor. Mas se é eu faço vergonha na cara. Você já chegou, já decidiu, você está querendo que eu te abençoe, você perguntou se eu quero isso para a sua vida? Mas o filho mimado, o filho pirrado, ele quer. E aí nós nos frustramos e a grande questão é, quem nos separará do amor de Cristo? Igreja do século 21. A tribulação, a angústia. Será que nós podemos viver esta palavra? Ou será que as angústias desta vida, as portas fechadas desta vida, as dificuldades dessa vida, as lutas dessa vida, está realmente nos separando de Deus? Porque aqui é uma afirmação para quem está disposto a morrer por Cristo. Aqui a palavra é espada. Aqui a palavra o conceito é o seguinte, eu sei quem está no comando da história da minha vida. Eu sei quem está no comando da minha vida, então nada vai me separar. Agora, quando eu não sei quem está no comando da minha vida, qualquer porta fechada nos tira do caminho do céu. Qualquer frustração dessa terra nos tira do caminho do céu. Você está entendendo isso? Isso aqui não é uma palavra conceitual afirmativa, mas aqui é uma interrogação. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É uma interrogação. Uma das primeiras mensagens do nosso tema de 2023 foi exatamente dentro desse contexto. Esteja preparado, treinado, capacitado para vencer as maiores batalhas que a vida pode te proporcionar. Homens e mulheres, jovens e crianças, morreram porque amaram a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Tem um livro muito bom da história dos mártires da igreja, da CPAD. Eu até faço alguns vídeos com esse livro, né? A gente estuda e a gente compartilha, que fala exatamente de jovens, adolescentes, homens e mulheres que foram mortos porque amaram mais a Deus do que as coisas desta vida. Então, se eu quero realmente viver algo novo de Deus, recomeçar a minha estrutura, se eu quero viver realmente algo extraordinário, eu preciso me estruturar e eu preciso ter a mente esclarecida, preciso estar claro na minha mente quem está no comando da história da minha vida. Quantas experiências você já viveu até aqui? Elas não podem ser o limite. Quantas experiências você já viveu até aqui? Elas não podem ser o seu limite. Olhe para frente. Levante a cabeça.
primeiro capítulo do livro de Josué, versículo 7. Deus diz para Josué: tenha bom ânimo. Ali Deus estava dizendo diretamente para Josué: vai ser difícil, vai ser complicado. Você está assumindo o povo que Moisés trouxe até aqui. Não vai ser fácil, mas tenha bom ânimo. Continue, siga, olhe para frente. As experiências que passaram, excelente, te ajudaram até aqui, mas busque novas experiências à frente. Desenvolva relacionamento com Deus e vá adiante. Tenha bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, se você não receber de Deus coragem, se você não buscar em Deus, qualquer vento que soprar vai parar a sua história. Qualquer vento que soprar vai parar os teus sonhos. Qualquer vento que soprar vai parar tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Mas esta manhã é uma manhã de recomeço. Mas esta manhã é uma manhã de sonhos com Deus. Quando eu falo sonhos, eu não estou falando dos seus sonhos pessoais, eu estou falando dos sonhos de Deus para a sua história, para a sua vida. Sonhos que não é o homem que está escrevendo, não são pessoas que estão ditando, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus já revelou ao seu coração sonhos de Deus. Não deixe que as tempestades deste mundo, não deixe que as aflições deste tempo presente possa tirar a alegria do seu coração de viver os sonhos de Deus para a sua história. Recomeçar passa por um momento de avaliação ou autoexame. Onde está a sua estrutura? Há pessoas que põem a sua estrutura totalmente sobre pessoas, pais, mães, filhos, cônjuges. Não que não seja importante, mas onde está a tua estrutura? E eu quero concluir dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé. Será que esta manhã você pode receber esta palavra? Você pode colocar essa palavra no seu coração esta manhã? Você pode voltar para a sua casa entendendo que quem deve estar no comando da sua vida é o Senhor, a sua história. Tem de bom ânimo. Não é fácil. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Josué, não foi fácil para Moisés. Não foi fácil. Não foi fácil para Paulo, Pedro. Não foi fácil para Martim Lutero. Não foi fácil para João Wesley. Por que seria fácil para você? Por que seria fácil para mim? Mas eu quero dizer que, mesmo que não seja fácil, vale a pena. Vale a pena permanecer firme e buscar no Senhor. Feche teus olhos esta manhã. Se alguém puder me trazer uma aguinha. Ah, está aqui já, obrigado. Obrigado. Eu nem tinha visto. Você pode fechar os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver, praticar, porque o Senhor está no comando da minha vida. Você tem dúvida de quem está no comando da sua vida? Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida de quem está no comando da sua vida. Não tenha dúvida de quem está no comando da história da sua vida. Não tenha dúvida de quem está no comando da sua casa, da sua família. Não tenha dúvida de quem está no comando do seu ministério. Não tenha dúvida de quem está no comando da igreja que você serve ao Senhor. Não tenha dúvida, porque há um Deus poderoso que quebra, que faz, que cura, que restaura, que santifica. Há um Jesus que faz aquilo que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão, que o seu pastor, que o seu líder, que o seu cônjuge, que o seu filho não pode fazer. Mas Jesus faz. Ele continua fazendo. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua operando maravilhas, sinais, milagres. A igreja não pode perder a sua fé. Você, como igreja de Cristo, não pode perder a sua fé. Você não pode perder o seu ânimo. Você precisa olhar para a cruz. A tua resposta vem do alto. A resposta para a sua causa vem do alto. A resposta para o seu coração vem do alto. A resposta para o teu emocional, para o teu espiritual, vem do Senhor. Por isso, esta manhã, se alguma coisa está impedindo a você, se alguma coisa está te impedindo de viver os sonhos, o milagre do Senhor, que a partir de hoje você possa fazer uma aliança com Deus. E dizer, Senhor, eu quero e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça do teu lugar o altar do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para tirar tudo aquilo que precisa ser tirado. Peça ao Senhor para colocar tudo aquilo que precisa ser colocado. Mas que esta manhã você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esta manhã. Nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença. Pedimos que o teu Espírito esteja falando, que o teu Espírito esteja edificando, que o teu Espírito esteja exortando, que o teu Espírito esteja renovando, que o teu Espírito esteja fazendo aquilo que ninguém, humanamente falando, pode fazer, mas o Senhor é aquele que levanta o caído, o Senhor é aquele que cura aquele que está enfermo, o Senhor é aquele que salva, que liberta, que restaura aquele que está enfraquecido, desanimado. Oh, o Senhor é aquele que salva. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja esta manhã, ó Deus, a tua igreja clama a ti esta manhã, para que o Senhor continue derramando sobre este ambiente a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o perdão, que o Senhor possa fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, do recém-nascido ao ancião desta casa. Visita o enfermo, visita o abatido, visita o entristecido, visita aquele que está desanimado, visita aquele que caiu, aquele que está fraco, aquele que está, Deus querido, paralisado. Espírito Santo, esta manhã, vai de encontro a cada necessidade. Ó Deus, no nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, como igreja de Cristo, nós clamamos que o derramado do teu Espírito seja real neste ambiente. Ó Deus, que haja no meio do teu povo o mover da segunda obra da graça, a inteira santificação, o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor possa fazer aquilo que humanamente nós não fazemos, não podemos fazer, mas o Senhor presente, o Deus conosco, é poderoso para fazer. Esta manhã, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas e nos capacite para que o recomeço não seja apenas por palavras, não seja apenas nas vestes, não seja apenas no novo penteado, não seja apenas, Deus querido, em tantos outros conceitos humanos, mas que seja verdadeiramente de dentro para fora, na misericórdia, no amor, na graça, na compaixão, na santificação, que a nossa mente receba do Senhor transformação, porque é na mente que nós vivemos as maiores batalhas espirituais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe. Dê um abraço